Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Como é bom sentir a presença do Senhor, irmãos. Como é bom. Aleluia. Meus irmãos amados, vamos meditar na palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia. Abra no livro do Êxodo, capítulo de número 10. Nós vamos ler Êxodo, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo de número 21. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero já justificar a ausência do nosso pastor. Ele está hoje em nossa filial do Engenho da Rainha, encerramento da festividade, terceiro aniversário da nossa filial lá no Engenho da Rainha. E por isso, nosso pastor está ausente. Mas nós estamos aqui celebrando aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Glória a Deus. Aliás, irmãos, quero ler somente o versículo 26, para tomarmos como base. Isso, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E também nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Repita após mim, de novo, né? Nem uma unha ficará. Diga, 1, 2, 3. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Curve a sua cabeça, meus irmãos. Pai, nós temos adorado o Teu nome, Senhor. Te glorificamos pela Tua presença, te glorificamos, ó Pai amado, pela essa oportunidade de celebrar ao Senhor. E agora, Senhor, necessitamos e desejamos ouvir a Tua voz, a falar aos nossos corações, para nos direcionar. E por isso eu te peço, Senhor, usa-me por graça, bondade, misericórdia, para transmitir a Tua palavra para a Tua igreja nesta noite. Que sejamos plenamente edificados, ó Deus amado, através da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, sente-se glorificando, sente adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, essa semana eu estava orando, pedindo a Deus uma direção. E o Senhor me fez lembrar desta mensagem. Essa palavra eu me lembro, e essa semana acho que minha memória deu uma reativada. Eu me lembrei da palestra, pastor Lauri Franco Vilas Boas. Pastor Manuel nem estava no campo ainda. 2004 era o ano. Acho que Miriam, Paulinha, essa turma da antiga lembra, né? A cura da personalidade. Eu disse para ele, sexta-feira, lá no Engenho da Rainha. Ele falou, rapaz, está com a memória boa. E foi uma bênção. E eu me lembrei, meus irmãos, esta palavra eu ministrei em 2012, na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, ali na filial Caxangá, em Pernambuco, lá no Recife, lá na terrinha boa da nossa diaconisa Jane. E o Senhor fez arder essa palavra novamente no meu coração para compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Se você puder, irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós sabemos, irmãos, que o Antigo Testamento, ele foi escrito, registrado, foi instituído por Deus, uma sombra, como Paulo ele descreve, das coisas futuras. E nós sabemos que o Antigo Testamento aponta, aliás, toda a palavra de Deus para a obra salvífica de Cristo. E inúmeras passagens bíblicas do Antigo Testamento, figuram a nossa trajetória, a nossa caminhada neste mundo, dentre muitas outras coisas. E uma delas, irmãos, é o período em que a nação de Israel fica no Egito, durante aproximadamente 430 anos, mas não foram totalmente os 430 anos de servidão, foi o período total que os hebreus ficaram no Egito, até serem tirados com mão fortes pelo Senhor para ir em direção à terra prometida, irem para Canaã, terra que mana leite e mel, como o Senhor havia prometido, através dos patriarcas. E essa saída, esse período de escravidão no Egito e, consequentemente, a sua saída, a saída do povo de Israel do Egito, isso traz para nós como figura a vida de muitos nós que aqui estamos, que algum período da nossa vida estávamos nesse mundo, não servíamos ao Senhor,
estávamos distantes da presença de Deus, estávamos, muitos de nós, pelo menos eu, escravizados no Egito, e o Senhor, com a sua mão forte, por sua graça, por sua misericórdia, nos tirou deste mundo, nos colocou na sua presença, e agora nós estamos caminhando, né, nós estamos marchando em direção à nossa terra prometida, que não é aqui, irmãos, né? Aqui nós conquistamos algumas coisas, nós até alcançamos algumas coisas, mas a maior da nossa vitória nos aguarda, que é a mansão celestial. E, especificamente, que nós vamos refletir nessa noite, meus irmãos, é quando o Senhor, Ele começa a colocar em prática o seu plano de tirar ao seu povo, a sua nação escolhida do Egito, para levar a terra prometida. Deus levanta Moisés, como todos os irmãos conhecem essa história, e Moisés, ele fica 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, e regressa, ordenado por Deus para liderar o povo, para que o povo saísse do Egito. E quando nós, irmãos, e nós vamos observar que Deus ele começa a traçar esse plano a partir do capítulo 5 do Êxodo, e vai até o capítulo 14, quando é o desfecho, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, e ali o exército de Faraó tenta ir atrás do povo, e eles são afogados pelo mar. Mas a partir, meus irmãos, do capítulo 8, nós vamos observar que dentre o diálogo entre Moisés e Faraó ele vai fazer algumas propostas para Moisés. E o total dessas propostas que nós vamos refletir nessa noite são 4 propostas. 2 delas estão registradas no capítulo 8, 2 delas registradas no capítulo de número 10. 4 propostas que Faraó ele faz para Moisés com o simples objetivo, ou com um objetivo muito claro, que era impedir do povo sair do Egito. Manter o povo sob o seu domínio, escravos sob seu domínio. E essa estratégia, meus irmãos, de Faraó, que aqui nós podemos figurar, contextualizando para os nossos dias, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, também faz propostas semelhantes, ou se não propostas iguais, com o mesmo objetivo, nos manter aprisionados, distantes da presença do Senhor. Esse é o objetivo digamos assim, do Faraó desse século. E nós vamos refletir nessa noite, meus irmãos, nessas 4 propostas que Faraó faz a Moisés, mas também nas 4 respostas que Moisés dá a Faraó, que devem ser as respostas que nós precisamos dar para o Faraó desse século, se de fato, meus irmãos, desejamos ou almejamos um dia chegar no céu, um dia alcançarmos, como eu disse, a maior da nossa vitória, que é nos encontrar com o Senhor. Então, meus irmãos, a primeira proposta que Faraó faz para Moisés, isso está, se você está com a Bíblia aberta, está no capítulo 8 do Êxodo, no versículo 25. Faraó então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Qual era a proposta de Faraó para Moisés aqui? Moisés, não precisa você ir para a terra prometida. Sacrifica o vosso Deus aqui no Egito. Sacrifica o vosso Deus aqui no Egito. Para que você vai para uma terra prometida? Para que vocês vão para uma terra distante? Sacrifica ao Senhor aqui mesmo. O objetivo de vocês não é esse, sacrificar ao Senhor, servir ao Senhor. Sacrifique ao Senhor aqui nesta terra. Irmãos, e qual era o objetivo, como eu disse aqui inicialmente? Era manter o povo hebreu sob o seu domínio. E aí, meus irmãos, como eu disse, a estratégia do Faraó desse tempo presente, do nosso adversário, continua sendo a mesma. Essa proposta, ela continua sendo ofertada em pleno século 21. Essa proposta, ela continua sendo disseminada em pleno século 21, e aí eu quero dizer uma verdade aqui muito triste. Infelizmente, muitas pessoas têm aceitado esta proposta. E que proposta é esta, pastor Robson, contextualizada para o tempo presente? Olha, aceite a Jesus, vai para a igreja, mas continue mentindo.
Vá para a igreja, sirva ao Senhor, continue adulterando. Vá para a igreja, sirva ao Senhor, tome ceia, tenha carteirinha de membro, mas continue roubando, continue mentindo, continue xingando, continue fazendo tudo que te agrada, não há problema nenhum. Afinal de contas, o que importa é o seu coração, o que importa é o seu coração saber que Jesus é o seu Senhor. E aí, meus irmãos, muitas pessoas estão aceitando esta proposta, e aí, meus irmãos, de qual é o objetivo final dessa proposta de Faraó? Manter a mim e manter a você aprisionados sob o seu domínio, aprisionados, que aí estaremos até na igreja, estaremos até participando do conjunto, estaremos até, meus irmãos, pregando, talvez como eu estou aqui para os irmãos, mas permanecerei aprisionado a alguma prática, a algo que ainda não consigo me desvencilhar, porque eu aceitei essa proposta, porque afinal de contas, o que importa é eu ter o meu coração direcionado para o Senhor Jesus. Mas, irmãos, olha a resposta que Moisés dá para Faraó, e essa é a resposta que eu e você precisamos dar para o adversário. Versículos 26 e 27. Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que sacrificaremos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, e não nos apredejariam eles. Quase não sai. Deixa-nos ir o caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Sabe o que Moisés está dizendo para Faraó aqui? Não é como você, vamos fazer, ô Faraó, não como você quer, não é como a sua proposta, não é como você está direcionando, é como ele direcionou. E sabe qual foi a direção que ele me deu, Faraó? Sair do Egito e ir para a terra prometida, deixar as suas práticas e andar em santidade, andar em retidão. Nós vamos caminhar, Faraó, conforme a vontade de Deus, a direção dele que está sobre a sua palavra. Ei, meu irmão e minha irmã, essa é a resposta que eu e você precisamos dar para Faraó e principalmente para nós mesmos. Nós não permaneceremos desta forma. Eu vou me sacrificar, eu vou seguir as orientações da palavra de Deus, porque eu sei o que me aguarda é muito maior do que qualquer coisa. Irmãos, no primeiro século da igreja, meu amigo pastor Manuel, o adversário se levantou e matava os cristãos, pastor Zé Carlos, nas arenas, como Antíoco e Epifânio, né, pastor Manuel, se não me engano, que queimava os cristãos e fazia de poste. Era a estratégia daquela época, assassinar os cristãos. Só que o que acontecia? Quanto mais assassinavam, quanto mais prendiam, quanto mais batiam, quanto mais perseguia, mais a igreja aquecia. Aí os séculos foram passando. Passou um período sombrio da igreja, a questão da idolatria. Mas eu quero chegar ao nosso tempo, meus irmãos, dessa mudança de estratégia do adversário, que é exatamente essa proposta que eu acabei de mencionar. Fique na igreja, mas não viva em santidade. Fique na igreja, mas ande conforme você quer. Fique na igreja, sirva ao Senhor, não tem problema você permanecer com as tuas práticas pecaminosas, porque o que importa para Deus é o seu coração. Não, irmãos, essa não é a orientação de Deus. Sabe qual é a orientação de Deus? Que nós venhamos sair do Egito e nos entregar a Ele. Olha que Jesus disse para os seus discípulos no começo do seu ministério: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a orientação de Deus para quem quer morar no céu. Essa é a orientação de Deus para quem quer, meus irmãos, verdadeiramente ser salvo e não viver aprisionado pelo faraó. Aleluia. Segunda proposta. Não ir muito longe. Versículo 28 do capítulo 8. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. E é tão interessante, meus irmãos, que esse versículo termina dizendo assim, ó, olha que Faraó diz para Moisés: orai também por mim. Camarada bem ardiloso, né, Luiz Paulo? Que coisa, né, irmãos? Orai também por mim. Era como se ele estivesse concordando, fazendo aliança com Moisés. E essa proposta, meus irmãos, ela também ela está sendo também utilizada pelo faraó desse século. Faraó aqui, literalmente naquela época,
estava dizendo, em outras palavras, para Moisés: vai, mas não vai muito longe, para mim não perder vocês de vista. Fica perto de mim. Não vá muito distante. Quero que você fique diante dos meus olhos. Aleluia. Irmãos, e a mesma proposta o faraó desse século também tem feito a muitas pessoas. E como ele tem feito essa proposta? Muito simples. Sirva a Deus. Vá para a igreja, mas não se envolve não. Faz nada não. Não se entrega não, não mergulha não. Vai para a igreja, frequente culto, mas não se envolve não, fica pertinho. Mas veja que é uma sequência, né? Primeiro, sacrifica aqui, agora não vai longe. Né? E esse não vai longe se enquadra também no item anterior. Continue, fique na igreja, mas continue com as suas práticas. Mas agora, essa pessoa talvez está até fazendo tudo certinho, tem uma vida de santidade, mas eu não quero me envolver. Eu não quero fazer nada. Eu não quero me aprofundar, não quero me entregar. Oh, aleluia. Irmãos, olha a resposta de Moisés. Versículo 29, logo o versículo seguinte. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei, que estes enxames de moscas se retirem amanhã os seus servos. Somente que Faraó não mais engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Quando a gente olha assim, meus irmãos, qual é a sensação que a gente dá? Poxa, Moisés sentou. Moisés, ele se entregou, está dizendo que vai orar por Faraó aqui? Coisa nenhuma. Ele está, meus irmãos, aqui, de certa forma, sentenciando Faraó, Faraó juntamente com o Egito. Então, irmãos, e aí quero contextualizar para os nossos dias, e qual é a resposta que nós precisamos dar para o Faraó do tempo presente? Irmãos, mergulhe, se entrega. Esse talento que Deus colocou em você, essa habilidade que você tem, não é por um acaso, não é por um mero acaso, não. É para você ser útil no reino de Deus, é para você servir ao Senhor, é para você estar em comunhão, é para você estar inserido, é para você estar no meio do corpo. Irmãos, estamos no ano da unidade. Irmãos, se você precisa estar junto com o seu irmão, com a sua irmã, para compartilhar suas dores, compartilhar os seus problemas, mas também compartilhar as suas alegrias, as suas celebrações, é para você se envolver, é para você se entregar, porque à medida que você vai se entregando, vai se envolvendo, você vai amadurecendo, você vai crescendo. Irmãos, olha que diz a Bíblia em Provérbios, se não me falha a memória, que o cordão de três dobras é mais difícil se arrebentar, mas, irmãos, sozinho, certamente você virá uma presa fácil para o adversário. Irmãos, quando a gente olha aqueles documentários, né, da Havana, ou Savana, pode observar, o leão, ele fica olhando os animais, as suas presas, e ele fica observando. Aí ele fica olhando. Aí vai passando aquela manada lá, né, de búfalos, ou manadas de qualquer outro bicho, ele fica observando. Preste atenção, meus irmãos, que o leão, ele vai e ataca, normalmente, aquele que está destacado. Por alguma razão, ou está doente, ou está passando por alguma... ou resolveu ficar distante. Obrigado, presbítero Luiz Carlos. Distraído. E aí, o que o leão fala? Opa, é aquele ali. Aí vai lá e ó, nhaque. Isso que o Faraó quer que você faça, meu irmão e minha irmã. Que você não se envolva. Que você não vá longe. Aleluia. Ele não quer que você avance, Ele não quer que você cresça, Ele não quer que você aspire o ministério, Ele não quer que a sua família avance, Ele não quer que a sua família se envolva no reino de Deus. Mas sabe qual é o desejo de Deus para a sua vida, para a sua família? Que você sirva ao Senhor, que a sua família sirva ao Senhor, que você cresça, que você avance, que você chegue em lugares longe. O desejo de Deus é que você cresça ainda mais. O desejo de Deus é que você hoje, aleluia, que você, aleluia, aspire coisas maiores no reino de Deus. Eclesiasticamente falando, irmãos, olha que
Paulo escrevendo, se não me falha a memória, aos Filipenses, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Irmãos, o desejo de Deus é que você, se envolve e deseja ser uma missionária, ser um pastor, ser um presbítero, ser um evangelista, ser um homem, um pregador da palavra, um cantor, aleluia, do evangelho. Prega a palavra do Senhor. O desejo de Deus é que você mergulhe, porque Deus, através de você, vai fazer coisas tremendas, coisas gloriosas, e o nome do Senhor, Ele será glorificado através da sua vida. É por isso que o faraó desse presente século está dizendo para você: não se envolve não, não se dedica não ore muito não jejua muito não lê muita Bíblia não, fica assim mesmo, tá bom, do jeito que tá, para quê? E aí vai dizer que você é fanático, que você é aquilo outro. Não, irmãos, esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você mergulhe, como meus irmãos, se me falha a memória, Ezequiel capítulo 47, Ezequiel dá alguns passos, e a água dá no seu tornozelo, e aí Deus fala para ele: anda mais um pouco, Ezequiel, e as águas vai para o joelho, e ele fala assim: anda mais um pouquinho, Ezequiel, e Ezequiel anda, e as águas vão na sua cintura, anda mais um pouco, Ezequiel, e Ezequiel anda naquela visão, e as águas dão nos seus lombos. Ezequiel anda mais um pouco, até que não teve como mais ele andar, teve que nadar. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você mergulhe em águas profundas, que você vai mais longe, que você vai mais profundo na intimidade com Ele. Ele quer que você se distancie cada vez mais longe do Egito e se aproxime cada vez mais dele, porque dessa forma, meu irmão e minha irmã, você e eu, nós venceremos as guerras da vida. Dessa forma, nós vamos vencer. Porque sabe qual é o desejo do faraó? Que você e eu sejamos derrotados. Sejamos derrotados. Mas o desejo de Deus é que nós sejamos vitoriosos. Terceira proposta. Aleluia. Agora no capítulo 10, versículos 7 e 8. E os servos de Faraó disseram: até quando este nos há de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Observe, meus irmãos, os servos de Faraó, ou os príncipes de Faraó, o aconselham. Até porque, se você observar no capítulo 10, o Egito está no auge das pragas. Se eu só conferir aqui, era isso, estava passando pela praga dos gafanhotos. Aliás, versículo 7, isso, praga dos gafanhotos. E aí aqueles servos, vendo tudo o que estava acontecendo, você foi lá aconselhar Faraó: Faraó, você está vendo o que está acontecendo, não? Fala para esses homens ir. Até quando eles vão ficar por laço? E aí Faraó fala assim: poxa, boa. E aí chamou Moisés e Arão e falou assim: olha, vão, mas fala para mim, quais são de vocês que hão de ir? Qual é essa proposta aqui, meus irmãos? O que Faraó está propondo para Moisés? Para ir só os homens. Ficar as mulheres e ficar as crianças. E nós estamos hoje, meus irmãos, no culto de família. E essa tem sido, pastor Zé Carlos, uma proposta do faraó desse século terrível, que infelizmente algumas pessoas têm aceitado essa proposta. Que proposta é essa? E um sentimento, meus irmãos, que infelizmente tem alcançado algumas pessoas um sentimento terrível chamado egoísmo. De eu buscar os meus interesses, dos meus interesses estar acima de tudo, inclusive da minha família. E aí qual é a proposta do faraó desse século? Olha, vá, avance, cresça, siga a sua vida, mas não inclui a sua família não. Não inclui a sua esposa, não inclui os seus filhos. Vai você sozinho. Irmãos, é uma frase muito comum, muito corriqueira, muito conhecida, que diz assim, ó, que todo sucesso na vida não supera ou não é maior do que o fracasso no lar.
E aí, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas, homens, mulheres, jovens, muito bem-sucedidos academicamente, muito bem-sucedidos profissionalmente, mas com seus casamentos destruídos, com a sua casa destruída. Irmãos, eu trabalhei 16 anos numa grande empresa de varejo e o que eu mais via era isso: homens que deixavam suas esposas, mulheres que deixavam seus maridos e seus filhos para viverem em função de uma carreira, viverem em função de um sonho, de um projeto, que nada eu tenho contra isso, meus irmãos, muito pelo contrário. Nós precisamos crescer de fato, nós precisamos nos formar, nós precisamos galgar lugares maiores nas empresas onde nós estamos, mas desde que nada disso impeça ou atrapalhe o meu convívio familiar. Irmãos, conquiste, se forme em graduação, em pós-graduação, em mestrado, doutorado, continue avançando, faça isso mesmo, mas não abra mão da sua esposa, não abra mão do seu marido, não abra mão do seu filho, não abra mão do tempo de qualidade com seus filhos, não abra mão mesmo da sua família em detrimento de qualquer que seja outra coisa. Irmão, nós vemos alguns homens e até mesmo algumas mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, graças a Deus por isso, mas meus irmãos, horas trabalhando, não dialogam mais com seus pares, não tem tempo mais de conversar com seus filhos. Os conselheiros dos seus filhos é o celular, é a internet, é a televisão. São, meus irmãos, pais que estão aceitando a proposta de Faraó, estão até avançando, mas a sua família está ficando no Egito. Estão até avançando, mas os seus filhos estão ficando no Egito, aprisionados. E aí sabe o que acontece, meus irmãos, infelizmente? Algumas tragédias que nós temos acompanhado e vivenciado. Que aí eu não tenho diálogo, não aconselho, não tenho carinho, não tenho a cumplicidade, não tenho tempo de qualidade. Irmãos, alguém vai cumprir esse papel. Alguém vai suprir essa ausência. E aí sabe o que vai acontecer? Quando a gente perceber... Gente, não, se eu te mudar essa fala aqui. Quando essas pessoas perceberem, vocês não, que vocês vão dar uma resposta igualzinha de Moisés. Isso, acho que eu tenho 2 amém. Nós vamos responder igualzinho que respondeu Moisés, amém? Olha o que diz Moisés, irmãos. Êxodo capítulo 10, versículo 11. Deixa eu ver se está certinho. Isso mesmo. Não. A partir do versículo 9. Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos e com nossos filhos, nossas filhas, com as nossas ovelhas, com nossos bois. Havemos de ir porque festa do Senhor temos. Não há de ser assim, mas... Aliás, aí foi Faraó dizendo, né? Não há de ser assim, mas ide-vos vós os homens e servi ao Senhor. Versículo 11. Isso é o que vos mesmo pedistes e expulsaram da presença de Faraó. O Faraó ficou indignado. Ele ficou com raiva. É por isso que o adversário está furioso contigo e comigo, meu irmão, que nós decidimos, como disse também Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, você conhece essa fala de Josué, aleluia, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está reunido com o povo, dizendo para eles assim, olha, vocês escolhem a quem vocês querem servir, se o Deus dos nossos pais ou os deuses dos amorreus, porém, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa deve ser a sua decisão. Minha irmã, essa deve ser a sua decisão. Meu irmão, essa deve ser essa sua decisão. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa. Aleluia, só vai servir se todos estiverem comigo, se todos estiverem ao seu lado, se todos estiverem celebrando ao Senhor com você, porque que vai adiantar, meu irmão, conquistarmos tudo e perdemos aquilo que é mais importante? Não adiantará nada. Por isso que Deus nos chama nessa noite, meus irmãos, a reflexão e pensar, será que toda essa minha dedicação no meu trabalho está valendo a pena? Será que toda essa minha dedicação com os estudos está valendo a pena? Será que eu não estou levando prejuízos dentro da minha casa com essa minha decisão? Será que essas minhas atitudes não estão trazendo prejuízos dentro do meu lar?
É uma noite, meus irmãos, uma palavra para a gente pensar, para a gente refletir e a gente fazer uma autoanálise e pensar, irmãos, porque uma coisa muito importante a ser dita dentro dessa palavra, irmãos, o tempo, ele é igualzinho para mim, para você, para todos nós. As 24 horas do dia, para mim, é igualzinho do pastor Manuel, igualzinho do pastor Zé Carlos. Falo isso muito até para minha filha, eu brinco com ela. Ela disse, pai, eu falei, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Ela, eu durmo. Eu falei, você está dormindo demais. Claro que é brincadeira, né, irmãos, que tem que descansar. Mas como nós estamos administrando isso, irmãos? Já observou que aquilo que nós priorizamos, a gente dedica mais a algo ou alguém que nós priorizamos? Sim ou não? Sim, né? A gente dedica, um exemplo, a passar em um concurso. Então a gente estabelece lá, tantas horas por dia eu vou parar e vou estudar por esse objetivo. E dentro desse objetivo, meus irmãos, a prioridade número 1, e a gente ensina isso aqui muito. Primeiro, Deus. E em segundo, quem é, meus irmãos? Para ver se vocês aprenderam a lição. Igreja abençoada, né? Família. Irmão, se essa ordem for invertida, prejuízos. Deus, família, depois vem o trabalho, olha, ou o trabalho, a igreja, e a ordem talvez não importa muito, mas primeiro é Deus e segundo a família. A pergunta que eu faço nessa noite, meus irmãos, é qual a prioridade eu estou dando para a minha família? Qual tempo eu estou reservando para a minha família? Quanto tempo eu dedico no meu dia, na minha semana? Irmãos, porque a gente tem desculpa para tudo. Ah, não, pastor, porque eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito, irmão, sei. E isso é muito bom, mas e que hora você vai parar para conversar com a sua filha? Que hora que você vai parar para conversar com seu filho? Que horas você vai parar para conversar com a sua esposa? E que momento você vai parar para conversar com seu marido? E que momento será esse para vocês pararem e conversar um pouco? Trocar informação, traçar planos. Isso, meus irmãos, é muito importante a gente refletir. Seguindo, meus irmãos, meu tempo já foi. Quarta e última. Está lá no capítulo 10, versículo 24. Olha o que disse Faraó para Moisés. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Aqui, meus irmãos, Faraó, ele está falando a respeito dos bens. E qual era a estratégia do Faraó aqui com Moisés? Como é que aquele povo ia sobreviver na travessia do deserto sem gado, sem ovelha, né? Ia morrer pelo caminho, né? Sem se alimentar. E foi o texto que lemos. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará. Aleluia. Eu quero, como é culto da família, meus irmãos, eu quero encerrar essa minha palavra falando daquilo que é muito importante, que é a nossa família. E essa unha ficará, é claro que aqui Moisés está falando, né, do gado, dos holocaustos, mas eu quero aplicar ele de uma outra forma. Mas antes de falar de família, é outra proposta que o faraó desse século também tem feito, que é a respeito dos bens. Olha, sirva ao Senhor, adore ao Senhor, mas não dizima não. Não oferta, não. Quer ver uma coisa muito comum, meus irmãos? Infelizmente, graças a Deus tem diminuído, mas a gente não escuta muito. Você vai ficar lá dando dinheiro para o pastor? Né, irmãos? Eu já ouvi muito isso. Isso é o faraó desse século, dizendo para você, ó, vai, mas deixa os teus bens. Serve a Deus, mas os seus bens não. Sabe qual é a proposta dele? Seja avarento. No bem bom popular, seja pão duro. E a avareza, meus irmãos, é listada como uma das obras da carne.
E o texto de Gálatas capítulo 5 diz lá que aquele que pratica outras coisas não herdarão o reino dos céus. Olha que negócio terrível, meus irmãos, que o faraó quer que a gente venha para a igreja, sirva ao Senhor, mas não sejamos dizimistas, não sejamos ofertantes, sejamos avarentos, sejamos, meus irmãos, mão fechada, não venhamos ofertar, não venhamos dizimar para a casa do Senhor, porque Ele quer que você e eu, nós continuemos escravos dEle, gastando nosso dinheiro com bebida, gastando dinheiro com droga, gastando dinheiro com medicamento, gastando nosso dinheiro na prostituição, gastando nosso dinheiro em qualquer outra coisa, menos na casa do Senhor. Certa feita eu vi não sei se foi um diálogo, uma frase, não me lembro bem. Tinha um camarada argumentando, um cidadão que estava ali criticando ele por ele ser dizimista. Ele falou, rapaz, você está me criticando porque eu devolvo 10% para o Senhor e você gasta mais de 80% ou 70% com drogas, com bebida, com um monte de outra coisa, você está me criticando eu que devolvo para Deus 10% que salva almas, que vai alcançar o traficante, que vai alcançar a pessoa moradora de rua, que vai alcançar outros povos, que vai alcançar outras nações. Está me criticando por isso? Então, meus irmãos, o que Deus quer de nós é que o sirvamos com inteireza de coração. Os seus bens também pertencem a Ele. Paulo escrevendo, pastor Manuel me ajuda aos Colossenses, com que dele, por ele e para ele são todas as coisas. O seu corpo é dele, a sua casa é dele, o seu pensamento é dele, a sua casa é dele, o seu salário é dele, os seus bens é dele, é tudo dele, meus irmãos, é tudo dele, é tudo para ele, por ele são todas as coisas. Então, meus irmãos, não retenha, porque olha que diz provérbio, que aquele que retém aquilo que lhe é devido, lhe será por pura perda. Então, meu irmão e minha irmã, se talvez você estava indo com esse pensamento, abra sua mão, seja um contribuinte, os seus bens pertencem ao Senhor, aleluia, os seus haveres pertencem ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.